A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Vamos ao noticiário do boletim da CNN antes de mais nada. Eu queria registrar e lamentar a morte ontem, e está aqui no Globo, no alto de página, do ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, José Gregori. Foi ex-ministro, foi ministro da Justiça e era um homem ligado à igreja e defensor dos direitos humanos. Ele morre aos 92 anos. Morte de José Gregori, que repouse em paz. É uma série de realizações em favor dos direitos humanos, além de ampla colaboração na pasta da Justiça, com avanços no governo de Fernando Henrique Cardoso. Cadê o boletim? Eu falei no boletim e acabei abrindo com outro fato. Esse é o boletim da CNN. Claro que ele, mais uma vez, desapareceu daqui. Deixa eu ver aqui. Não. Alguém aí podia me achar o boletim da CNN, por favor? Que desapareceu aqui do meu telefone. Está aqui o Cássio, ainda bem que não foi ele que escreveu, né? Que a letra dele é um hieróglifo egípcio. CPMI do 8/1, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro se encaminha para o fim e alguns dos nomes convidados ou convocados podem não ser ouvidos por falta de tempo. Conversa, né? Isso porque o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, defende que o relatório elaborado pela senadora Elisiane Gama, do PSOL do Maranhão, do PSD do Maranhão, seja lido até o dia 17 de outubro. Com isso, restariam 9 reuniões para oitiva de testemunhas. Com o acordo formado pela mesa diretora, aliados do governo teriam direito a convocar 6 pessoas e os opositores 3. Até o momento, são 30 os nomes convocados que ainda não prestaram depoimento. E a expectativa é que mais pessoas sejam convocadas. Tenho a impressão que essa CPMI tende a dar em nada ou muito pouco. Tende a dar em nada ou muito pouco, como todas as CPIs que começam com banda, grandes movimentos, enormes promessas. Essa CPI era uma CPI gravíssima. O governo foi contra, né? Pretendia, você podia me repor? Pretendia não realizar a CPI, mas aí já era demais. E aí eu vejo que não há grande vontade, a não ser manchar algumas figuras e destruir algumas reputações, com ou sem razão. Olha, o 7 de setembro, depois de ter recebido alertas do Ministério da Justiça,
A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, decidiu reforçar o contingente de policiais à disposição das celebrações do 7 de setembro em Brasília. Aí tem medo de atos criminosos, lobo solitário, tem toda uma história de que os bolsonaristas estão preparando desordens, o que eu não acredito, para o 7 de setembro, e o presidente Lula quer desbolsonarizar, né, tirar as marcas de Bolsonaro do 7 de setembro, que, segundo a visão do governo, ficou uma data marcada como uma data bolsonarista, o que, na verdade, não é uma data nacional importante da independência do país. De qualquer maneira, os fatos ensinam que todo cuidado com o 7 de setembro é pouco. Não vai ser fácil tirar a marca de Bolsonaro. Agora, devagarzinho, com essa história de joias, das Arábias, etc., a gente vai vendo que a imagem de Bolsonaro e seu entorno começa a esmaecer. O governo faz uma força imensa às oposições para tentar enjaular o Bolsonaro, tentar prender o Bolsonaro, com ou sem razão, mas a ideia é prendê-lo, e tentar diminuir o poder de fogo político de Bolsonaro, que ainda resiste bravamente. Tem uma notícia aqui do baixista Mingau, baleado, do ultraje a rigor, baleado em Paraty, no Rio de Janeiro. O estado dele é grave, ele está recebendo toda a assistência, etc., foi operado, enfim, tiro na cabeça, não é brincadeira. E tem outro personagem do meio artístico, Kaique Brito, que foi atropelado no Rio de Janeiro, atropelado na madrugada do sábado na Barra da Tijuca. O motorista, um táxi, atendeu a vítima, acompanhou o Kaique ao hospital, se submeteu a exame de álcool, etc., não estava bêbado, não estava alcoolizado. Ele disse que Kaique atravessou de repente na sua frente. Agora a perícia vai apurar o que realmente aconteceu, se esse táxi estava em alta velocidade ou não, etc., O Congresso vai se reunir hoje. Decidiu-se que o Congresso se reuniria hoje em face de termos uma semana de fato curta. Tem muita coisa para votar, muita coisa que está, muita medida provisória que está se esgotando, e aí realmente dar folga hoje. Então, segunda-feira não costuma ter sessão, só terça, quarta e quinta, até porque ninguém é de ferro, mas dessa vez todo mundo está sendo convocado. O primeiro-ministro, o presidente da Ucrânia demitiu o ministro da Defesa. São duas as razões apresentadas. Uma é a questão da condução da defesa contra a Rússia. Deve ter qualquer problema. Mas, além disso, tem uma questão lá também, viu, no meio da guerra, de acusações de corrupção. Estão comprando muito equipamento, enfim, tem muito dinheiro em jogo,
Então, ele está sendo demitido por corrupção. O nome no russo é um pouco difícil de lembrar, mas é o ministro da Defesa. A Folha, eu estou com a Folha de domingo e a Folha de hoje. Olha aí, a Folha de hoje. Mais escolarizados têm queda maior de renda na década. Segundo dados do IBGE, quem estudou mais perdeu em média até 16,7% dos rendimentos e caiu na informalidade. Não é uma boa notícia. Em relação às notícias que agitaram o mercado no fim de semana, aí começam a aparecer as opiniões mais ponderadas. Claro que foram fatos auspiciosos, um crescimento surpreendente do PIB, o Planalto ficou contente, só que o processo, a vida é um processo dinâmico e a economia, evidentemente, é um processo muito dinâmico. Então, os termômetros que medem o futuro próximo da economia não são os melhores, não têm os melhores resultados. A visão que o governo aplica no arcabouço fiscal é uma visão de gasto, não de economia. Então, para gastar mais, precisa ter mais dinheiro e, aparentemente, as fontes utilizadas hoje são insuficientes para fazer, uns dizem 160 bilhões, outros dizem 178, mas é uma coisa por aí que os economistas nem sonham que poderá se realizar. Assim mesmo, o ministro da Fazenda, Haddad, insiste no déficit zero. Aí o Lula já tentou facilitar um pouco, vetando 2 artigos para tentar dar uma futura flexibilizada. O texto tinha uma espécie de autoflagelação se os índices de arrecadação não fossem alcançados. Então, tem muita coisa em andamento aí, né? Tem uma coisa de um pensador econômico indiano que dá uma entrevista hoje para a Folha que eu achei interessante. Depois eu vou falar de militares, viu? Tem uma meia página dedicada ao José Gregori. Eu estou procurando esse indiano que tem uma visão um pouco menos comum da economia no mundo. Satish Kumar, olha o rosto dele, está aqui. Então eu vou pegar a economia é baseada no mundo natural e não sobrevive sem ele. Ambientalista e pacifista indiano, diz que a humanidade hoje vive uma fantasiosa separação entre o ser humano e a natureza. É uma entrevista grande, eu vou dar 2, 3 frases dele, para você ver o espírito. Olha uma frase dele. Todos temos 2 hemisférios do cérebro. O esquerdo é o hemisfério racional, o direito, o hemisfério da imaginação, da arte, do relacionamento, da compaixão. Nossa educação tem gastado bilhões apenas educando a metade esquerda do cérebro. E isso é trágico. Olha essa frase. Veja uma outra. O Brasil deveria levar mais pessoas para o campo, onde estarão mais saudáveis
em contato com a natureza. Os agricultores são o futuro do Brasil, porque o alimento é fundamental e vem primeiro. Se os agricultores estiverem em baixa, o Brasil estará em baixa. Se os agricultores estiverem em alta, o Brasil estará em alta. E vai aí por diante o pensamento dessa figura que eu confesso eu não conhecia. Ele é da Universidade Schumacher, do Schumacher College de Londres, né? Um dos fundadores, tem uma série de prêmios e cursos, mas realmente não me parece uma figura das mais conhecidas no Brasil, mas a Folha dá um enorme destaque à entrevista dele. Olha, investigações da Polícia Militar aumentam mal-estar com as Forças Armadas. E o ministro Múcio tenta... Polícia Federal, eu falei? Não, é Polícia Federal. A Militar também, mas é outro departamento. É a Polícia Federal. Qual é o problema? Quais são os problemas? Bom, primeiro são prisões, inquéritos, investigações, incursões em escritórios, residências de militares, etc, etc, etc. Outra coisa é que a Polícia Federal, segundo os militares, segundo esses militares descontentes, estaria retalhando, fazendo essas operações exatamente em datas muito caras ao Exército, à Aeronáutica e à Marinha. Então pegam um dia específico, importante, dia do Exército, aí faz uma operação dessa. A Polícia Federal diz que tudo não passa de uma impressão, de uma coincidência, que não tem nada com isso. Enfim, há outros problemas formais, decretos, quem fica, quem não fica com a segurança do presidente. Nesse contexto, integrantes da polícia defendiam que o GSI fosse comandado por um civil e não por um militar. O ministro da Defesa, por outro lado, atuou junto a Lula para que ele mantivesse a tradição de deixar um militar frente ao órgão. E aí você vai vendo, tem várias pequenas coisas. Quer dizer, um país desse tamanho, complexo, cheio de problemas, com fome, num momento delicado de começo de transição econômica, né? Tenso, politicamente tenso, dividido, e aí vem dois órgãos de Estado, né? Os militares e a Polícia Federal, e se desentendem com picuinhas que realmente, desculpe, são irrespiráveis pelo fedor que exalam. Quer dizer, num país como o nosso, esses dois órgãos de Estado deveriam estar colaborando, deveriam estar tentando cuidar dos problemas brasileiros e não dessas briguinhas vazias, né, que não levam a nada, que só artificialmente tensionam o ambiente político brasileiro. Desculpe, senhores militares e senhores policiais, isso é uma vergonha. Abusos do 7 e do 9 podem levar Bolsonaro à nova condenação. Ações sobre feriado de 2022 apontam o uso de recursos públicos na campanha. Querem condenar, mas o Bolsonaro está... Olha, eu
querem botar o cara na cadeia de qualquer jeito, com ou não corretamente. Né? Não tem jeito, decidiram porque decidiram. Olha aí o pequeno comércio gritando socorro. Grandes bancos querem acabar com as suas compras parceladas sem juros. Sério, com a volta dos juros, todo mundo perde e só os bancos ganham. Perde quem compra, perde quem vende, perdem você e o Brasil. O brasileiro já está acostumado com isso. Tem gente que nem pergunta qual o preço total. Ah, vou comprar um televisor. Quanto é por mês? E aí, enfim, problemas. Esse pessoal está apavorado, acha que muita gente vai para o vinagre se cair isso. Zanin vira alvo da esquerda após um mês no STF e é defendido por governo. Posicionamentos do novo ministro da Corte geraram críticas de ambientalistas e criminalistas. Esse pessoal de esquerda, de direita também, acha que o Zanin foi lá para defender o Lula. Ele já não é mais advogado do Lula. Ele foi lá para defender a Constituição e, nos espaços que sobram, jogar de acordo com a consciência dele. Jogar de acordo com a consciência dele. Então, esse achismo de que ele ia jogar num campo revela um primarismo incrível, às vezes corroborado por algumas composições do STF, de que alguns dos seus membros devem atuar a favor desse ou daquele governante, a favor ou contra. E não tem nada disso. É uma corte constitucional. Né? E aí aparece o Zanin, que foi aplaudido por esse grupo à esquerda, porque foi advogado do Lula, o que não recomendaria a sua nomeação. Lula nomeou, e o Zanin, que é adulto, vacinado, tem suas posições, está trabalhando de acordo com elas. Vai fazer o quê? Agora, a gente vê que o STF está cada vez mais em ação política, indesejável, e muitas vezes em ação ideológica. Dizem que o ministro Barroso, que vai assumir a presidência da Corte, vai injetar mais posições de caráter ideológico. Espero que não, né? Espero que não. Em São Paulo, 32% se dizem petistas, 15% bolsonaristas. É uma pesquisa do Datafolha. Olha, crise na guerra e casos de corrupção derrubam o chefe da defesa da Ucrânia. Deixa eu ver o nome dele que eu omiti para você. Oleksiy Reznikov. É o ministro da Defesa que foi para o Beleléu na Ucrânia. E a Ucrânia continua sofrendo esse tiroteio de foguetes russos. Os russos estão ameaçando colocar uma super arma, um super foguete. Putin ataca Porto antes de discutir acordo de grãos com Erdogan. A Rússia atacou neste domingo um porto ucraniano no rio Danúbio. Como eles não podem dar vazão, os ucranianos, dos grãos pelo Mar Negro, eles estão usando o rio Danúbio, que tem porto também, e que, né, é um rio comprido, banha grande parte da Europa, e aí vai lá o Putin e bombardeia. Enquanto isso, começou a levar a alguns ataques pequenos, mas politicamente altamente
incômodos por parte da Ucrânia. A Ucrânia está levando a guerra para o território russo, o que não é bom para Putin. Tem uma análise aqui da Daniela Arcanjo e do Guilherme Bottassini na Folha, dizendo que golpes na África refletem ruptura no elo da França com ex-colônias. Olha, a França ajudou a manter, com quase todos, essas tiranias que governaram a África depois da independência, mantiveram seus laços. E eles fazem uma análise aqui dos vários países colonizados pela França. Realmente a França está perdendo poder na África. E quem está entrando nesse vazio? A Rússia e a China. A Rússia e a China, especialmente a Rússia. A China não perde oportunidade. Tem essa análise aqui, que eu acho uma análise dolorosa, do Fernando Canzian. Em 10 anos, quem estudou mais perdeu até 17,7% nos rendimentos. Vantagem de maior formação também caiu. Troca de comando gera resistências, mas otimismo. Até troca de comando na Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem lá na presidência uma sindicalista do PT, já fritaram a moça e agora está aqui, olha. A troca de comando na Caixa Econômica Federal da atual presidente Rita Serrano pela ex-deputada federal Margarete Coelho, do PP, Partido Progressista do Piauí, divide opiniões no banco. Apesar de haver resistências pela chegada de uma representante do Centrão ao comando da instituição, há também a visão de que uma política experiente pode fortalecer a atuação da estatal. Tem um detalhe aqui, colocado pequenininho na folha, o seguinte: ela é advogada do presidente Arthur Lira em várias causas. Além de tudo, ela é advogada dele. Então, umbilicalmente ligada, como o Zanin e Lula. Então, umbilicalmente ligada, claro, eles têm confidências, segredos, né? E está aqui, disputa por cargos da Caixa opõe PT ao Centrão. Não sai a reforma ministerial, né? Tem uma luta por poder entre Lula e o Centrão, representado pelo Lira, né? E isso continua toda hora. Amanhã, na semana que vem, quando o Lula voltar, depois que o Lula operar, etc, etc, etc. Agora, a ideia, o que tinha sido pelo menos anunciado, não sei se foi exatamente acertado, que essas notícias vêm do escuro, ninguém sabe direito quem solta, né? É que o acordo de ceder a Caixa para o Centrão presumia as 12 administrações regionais da Caixa, ou seja, porteira fechada. E parece que o Lula não está contente com isso. O Lula precisa, quer e não quer, acha que está cedendo demais para o Centrão. Brasil tem alta na vacinação infantil, mas só BCG bate meta. Outras doenças, né? Leve a sua criança para vacinar, se vacine, não vacile e vacine. O grave é a paralisia infantil, a poliomielite, baixíssimos índices de vacinação, metade do que devia ser. A minha rinite. Bom dia, rinite. E uma situação gravíssima, né? Existe a vacina, não está faltando. Dessa vez não é culpa do Estado brasileiro. Eu acho que o Estado brasileiro devia fazer um pouco mais de propaganda a esse respeito,
com a colaboração dos órgãos de segurança, dos órgãos de comunicação, etc, etc. Mas eu estou vendo que é uma grande irresponsabilidade de pais. No caso da pólio, eu tive pólio, olha, o sofrimento da criança é muito grande. Eu vivi a pólio, eu e a minha irmã gêmea, fomos operados numa operação de sucesso, né? Voltamos a andar de maneira quase normal, mas o sofrimento psicológico e físico é indescritível. Então, não deixe a sua criança ter paralisia infantil. Não vacile, vacine. E aqui está quem tomou o cafezinho com roxo nessa segunda-feira. Como é chata a segunda-feira. Se eu fosse o Lula, eu me perpetuava no poder decretando uma medida provisória. O fim da segunda-feira. E depois o fim da terça também. Seria muito agradável. Fim da segunda-feira. Bom, já estão estudando a semana de 4 dias, né? Já não, isso, por outro modo, vai acontecendo. Não tem emprego para todo mundo o resto da vida no planeta inteiro. Então, você vai ter que, por uma razão ou por outra, o fato é que os empregos vão encolhendo e aí você vai ter o ser humano com muito mais tempo de lazer, de esporte, etc, etc, etc. Vamos ver. Quem tomou o cafezinho conosco, muito obrigado pela companhia. Wanderson Raimundini, Gilson Jordão, Eunice Pereira, Ivani Espíndola, Silvia Alcântara, Lulu Forlenza, Jarlene Maria, Bianca Cruz, Davi Maximiano, Rodrigues Filho, Solange de Paula, José Sampaio, Jim Oliane, Décio Nogueira, Célio Amorim, de Itaberaba, na Bahia, Jabá Campos, de Cascavel, no Paraná, Richard Borba, de Jequié, na Bahia, e Jorge Lopes, de Porto Alegre. Pessoal, até amanhã, tenham uma boa semana.